A notícia em áudio preocupante. Preste atenção na BBC Brasil. Empresas já leem nossas mentes e vão saber ainda mais com neurotecnologia, diz pesquisadora. Ou seja, nós vamos ler agora uma notícia importante com dados científicos de uma pesquisadora importante, uma pesquisadora muito boa, inteligentíssima, e nós vamos entender aqui como que as empresas de tecnologia, não só as big techs aí, como diz a Meta, Facebook, né, o Twitter, a Tesla, não, toda e qualquer empresa que tiver acesso ao mínimo de inteligência artificial. E é por isso que você precisa entender isso tudo para se defender. E vamos à leitura então. Shin Suzuki, da BBC News Brasil em São Paulo. O arroba dela é @shin70. Vamos lá. 17 de setembro de 2023 ela escreveu essa matéria. Ou seja, é novinha. Vamos lá. Alguns anos atrás, a ideia de ameaça à privacidade de pensamento estava mais para 1984 de George Orwell e para o terreno da ficção científica distópica. Para Anita Farahany, professora da Universidade de Duke, dos Estados Unidos, que se especializou em pesquisar as consequências das novas tecnologias e suas implicações éticas, essa ameaça já é presente hoje e deve ser levada a sério. A iraniana americana lançou neste ano o livro The Battle for Your Brain, Defend the Right Things Freely in the Age Neurotechnology. A batalha pelo seu cérebro, defendendo o direito de pensar livremente na era neurotecnologia, em uma tradução livre. Este livro ainda não tem edição brasileira. Quando tiver, com certeza irei comprar. Mas como é possível ler o nosso cérebro? Bem, de fato ainda não existe, como na ficção, uma super máquina que entra na cabeça de uma pessoa e entrega uma lista completa de ideias e conceitos. Na verdade, explica Farahany, as defesas da nossa privacidade de pensamento começaram a ser derrubadas sem a necessidade de examinar diretamente o cérebro. Isso é possível com a vasta quantidade de dados pessoais compartilhada em redes sociais e outros apps que é analisada por algoritmos e depois monetizada. Hoje, as companhias de tecnologia detêm informações importantes sobre nós. Quem são nossos amigos, qual conteúdo gera emoção, e importante que tipo de emoção, preferências políticas, em quais produtos clicamos, por onde circulamos ao longo do dia e algumas das transações financeiras. Abre aspas. Tudo isso está sendo usado por empresas para criar perfis muito precisos sobre quem somos e assim entender nossas preferências e nossos desejos, diz Farahany em entrevista à BBC News Brasil. É importante que as pessoas entendam que elas já estão em um mundo onde mentes são lidas. Outra fronteira do nosso funcionamento interno começa a ser explorada com a popularização de smartwatches, relógios inteligentes, que reúnem dados sobre batimento cardíaco, níveis de estresse, qualidade do sono e muito mais. Mas o avanço da neurotecnologia com equipamentos em contato direto com a cabeça leva tudo isso a um novo patamar com mais dados e mais precisão. Ela explica que sensores cerebrais são justamente parecidos com sensores de frequência cardíaca encontrados nos smartwatches, ou em anéis que medem a temperatura do corpo quando captam atividade elétrica no cérebro. Abre aspas. E toda vez que você pensa, ou toda vez que sente algo, os neurônios disparam em seu cérebro, emitindo pequenas descargas elétricas. Padrões característicos podem ser usados para tirar conclusões, afirma. Abre aspas de novo. Por exemplo, se você vê uma propaganda e sente alegria ou estresse ou raiva, tédio, envolvimento, todas essas reações podem ser captadas por meio de atividades elétricas em seu cérebro e decodificadas com a inteligência artificial mais avançada. Fecha. Ou seja, esses sinais cerebrais transmitem o que sentimos, observamos, imaginamos ou pensamos. Farahany afirma que as pessoas precisam compreender e aceitar que o cérebro não é inteiramente delas. Olha o tamanho dessa afirmação da pesquisadora. Essa situação leva a própria filosofia a questionar o conceito de livre-arbítrio,
ou seja, o poder de um indivíduo de optar por suas ações. Imagine que você imagine que você se proponha no começo da semana a não passar mais de 1 hora por dia nas redes sociais. Aí você descobre no final que você gastou 4 horas por dia. O que aconteceu? Pondera a professora de Direito e Filosofia de Duncan. Abre aspas. Se existem algoritmos projetados para te capturar quando você quer se desconectar, se existem notificações quando você fica muito tempo fora do celular, se você quer assistir a só um episódio da série e o próximo começa automaticamente, você usou seu livre-arbítrio? Nossa, olha que pensamento legal. São ferramentas e técnicas projetadas para prejudicar aquilo com que você se comprometeu. A tecnologia ao uso indevido, né? Tecnologia em si raramente é o problema. É a outra parte. Calma aí. Olha, interessante. Para Rani, ao contrário do que se possa pensar, é só uma grande entusiasta dos avanços da neurotecnologia. Ela enumera ao longo do The Battle for Your Brain uma longa lista de contextos em que o monitoramento cerebral poderia melhorar a humanidade e salvar vidas. Abre aspas. O que propõe é um equilíbrio. É tanto uma forma de as pessoas enxergarem os aspectos positivos da tecnologia, mas também de estarem protegidas contra os riscos mais significativos. Diz ela, para chegar lá é necessário mudar a forma de pensamentos, a nova relação com a tecnologia. A tecnologia raramente é um problema, quase sempre é um mau uso. Não se trata de encampar posições absolutas do tipo tudo é ruim, tudo isso é ótimo, mas tentar definir quais são as funcionalidades dessa tecnologia para o bem comum e quais são os riscos do uso indevido. Fecha aspas. Esses cenários são de um futuro não tão distante, no entanto, são complexos, cheios de facas e de dois gumes. A neurotecnologia pode reduzir o número de acidentes fatais ao acompanhar os graus de desatenção e principalmente de fadiga que atingem caminhoneiros e condutores de trem, metrô, por exemplo. Essa mesma funcionalidade pode ser abusada por uma empresa ou escola em busca de uma produtividade total, em que momentos de distração de um empregado ou aluno são vigiados, registrados e eventualmente punidos. Uma pulseira que capta ondas eletromagnéticas enviadas pelo cérebro para movimentar os braços e mãos poderá transformar esses impulsos em sinais eletrônicos e tornar experiências digitais ou de relatividade virtual muito mais intuitivas e integradas. E há um potencial ainda mais importante nesse dispositivo, o de detectar os estágios iniciais de uma doença neurodegenerativa. A análise de atividades cerebrais como um todo poderá representar um salto imenso para a medicina e a longevidade. Por outro lado, escreve Farahani no seu livro, a mesma pulseira também perceberá, abre aspas, se você está envolvido em uma atividade íntima usando as mãos em seu quarto. Olha. E todos esses dados nas mãos de governos? Nossa. Mas para a professora iraniana americana, a grande preocupação em relação à privacidade individual está em governos de posse de uma gama cada vez mais ampla de dados pessoais. Ela relata que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos financiou uma empresa que desenvolveu um sistema biométrico que combina dados de ondas cerebrais, estados cognitivos, reconhecimento facial, análise de pupilas dos olhos e mudanças na quantidade de suor produzido. Já na China, uma reportagem de 2018 do jornal South China Morning Post contava que trabalhadores de diversos ramos e integrantes de forças militares do país já usavam monitores de ondas cerebrais para detectar picos emocionais como depressão, ansiedade ou raiva. Além do uso para melhorar a performance e assim resultado financeiro de empresas, a reportagem dizia que o outro objetivo era manter a estabilidade social chinesa. Farahani afirma que na maioria dos países as leis sobre privacidade não contemplam explicitamente o direito de privacidade mental. Acredito que as Nações Unidas precisam avançar no sentido de reconhecer o que chamam de direito à liberdade cognitiva, um direito universal que nos direciona a uma atualização da privacidade, que diga explicitamente que há direito à privacidade mental, um direito de estar protegido contra interferências na maneira como pensamos e sentimos. Ela diz que liberdade de pensamento é hoje aplicada a entendida como sendo estritamente a respeito da liberdade de religião e de crença. Acho que precisamos expandir um entendimento para haver uma proteção contra a interferência, a manipulação e a punição contra o pensamento. O problema é que a tecnologia se desenvolve sempre mais rápido do que o debate e a aprovação de uma legislação, e empresas e governos se aproveitam dos vazios
de legalidade. Abraço. Trata-se realmente de tentar descobrir o quanto antes e também conforme a tecnologia evolui, quais são os seus benefícios e riscos, e depois esclarecer o que está em jogo e desenvolver um regime regulatório que aborde isso. Nem sempre é fácil fazer. Conhece para o projeto de Elon Musk. Qual será o projeto de Elon Musk? O mais visível projeto de neurotecnologia tem vários elementos para a controvérsia. Envolve a implementação de um chip no cérebro e tem lideranças de Elon Musk, figura frequente no noticiário e muitas vezes envolto de polêmicas. Uma de suas empresas, a Neuralink, quer no futuro implantar esse tipo de dispositivo no órgão mais complexo do ser humano para curar doenças como Alzheimer e permitir que pessoas com doenças neurológicas controlem celulares ou computadores com a mente. Alguns especialistas na área demonstram receio com o projeto, levantando dúvidas sobre as implicações desse tipo de tecnologia desenvolvida por uma empresa com fins lucrativos. Em maio último, a FDA, que é a Federação Americana, a Anvisa, como se fosse brasileira, a agência norte-americana que controla alimentos e remédios, autorizou o primeiro teste com humanos. Não estou tão preocupada com o projeto de Musk. Na verdade, estou um tanto otimista quanto a isso, disse para a Neuralink promete duas inovações: fazer cirurgia via robôs que executariam as partes mais delicadas e difíceis da operação, implante de neurotecnologia. A segunda são eletrodos do tamanho de um fio de cabelo que poderiam ser implantados com muito menos risco para o cérebro humano. Poucos cirurgiões do mundo têm habilidade hoje para executar um procedimento assim. Se eu me tornasse severamente incapacitada a ponto de não conseguir mais me comunicar ou me mexer, eu provavelmente buscaria a oportunidade de ter algum tipo de tecnologia neural implantada. Olha, interessantíssima essa matéria. Parabéns, BBC Brasil.